Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shwaru Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre as aulas de Swami Paramarthananda na Mundaka Upanishad. Aqui nós estamos quase a entrar na terceira e última parte, né? Terceiro e último capítulo da Mundaka Upanishad. E o Swami, né, é a 25ª aula, e o Swami, como sempre, ele volta um pouquinho, né? Ele fala do último mantra que ele comentou na aula anterior. Bom, vamos lá então. Ele vai tratar aqui dos versos 10 ao 12. Porém, no finalzinho ele vai falar do verso 9. Lembram que a gente comentou no encontro passado? Ele tinha deixado o verso 9 para o último comentário, porque ele trata dos frutos desse conhecimento. E quando o Vedanta ele é exposto conforme o método, fala-se dos frutos no final, né? Do que consiste Vedanta, o que é Vedanta, a quem é indicado o Vedanta, né? O que ele visa e, finalmente, quais são os frutos desse conhecimento, né? Ele objetiva alguma coisa, entre aspas. E qual é o resultado disso? Que frutos dá isso, né? Uma vez que esse conhecimento seja devidamente assimilado. Então, isso vai ser tratado no finalzinho desse capítulo, no mantra 9, que é o que ele pulou um pouquinho antes, né? Então, ele aqui começa de novo, né? Ele vai completar as observações que ele tinha que ter falado sobre o 10º mantra. Esse 10º mantra, quando ele é bem assim desenvolvido, né? Ele aparece de um modo muito claro na mente da pessoa. Vejam, no envoltório supremo e luminoso encontra-se Brahman, imaculado e sem divisões. É puro, é a luz das luzes. É aquele conhecido pelos conhecedores do Atma, né? Então, nesse envoltório supremo e luminoso, seria um intelecto, né? Que, conhecendo isso, ele tem que estar devidamente limpo, ele tem que estar devidamente desimpedido de gostos e aversões. Imaculado, ele está querendo dizer que o que nós somos no nosso âmago não tem nada a ver com esse mundo de transformações, com o mitiá, né? Com o mundo das aparências. Sem divisões, ele é único. Ele é puro, ele é a luz das luzes. É o que a gente viu no encontro anterior. Ele é a luz que dá luz a todas as outras luzes, que torna. Porque quando você experimenta uma outra luz, é uma experiência. Toda experiência que temos, no fundo, é uma luz, né? É algo iluminando alguma coisa, trazendo à tona alguma coisa, né? E essa luz última é o que somos. Não há nada que ilumine essa luz última, né? Ele é sem divisões, não há uma outra luz. E é aquele conhecido pelos conhecedores do Atma. Aqui ele está praticamente fazendo uma Ravak, ele está querendo dizer que o Paramatma é o mesmo que o Atma. Quando você conhece realmente o Atma, você está conhecendo o Brahman, né? Por isso que a Upanishad diz para a pessoa se voltar para si mesma. É onde ela tem o melhor campo de investigação.
né? Pessoalmente, não acho que seja o único campo de investigação, né? Um devoto, né, total, absoluto, voltado até mesmo para o exterior, mas vendo em tudo Deus, é conhecido que chega lá, né, que chega a essa compreensão. Mas o caminho mais seguro é voltar-se para si mesmo, né, porque ele não tem incompatibilidade com nada, né? A pessoa, ela pode ser uma baita de uma devota e se voltar para si mesma. Ela pode ser uma baita de uma conhecedora e continuar se voltando para si mesma. Então, é aquele conhecido por aqueles que conhecem a si mesmos. É isso que ele está querendo dizer. Quando você conhece a si mesmo, você realiza Deus. Autorrealização é a mesma coisa que realização de Deus. Então, estamos a ver o segundo capítulo da Mundaka Upanishad, o capítulo do meio, né, de um total de 3 capítulos. E este segundo capítulo, sozinho, contém o ensinamento central. Olha, não apenas da Mundaka Upanishad, mas de todas as Upanishads. O segundo capítulo tem 2 sessões. Ambas as sessões são igualmente importantes. Ambas são complementares também. Na primeira sessão que concluímos, Brahma Satyam Jagat Mithya foi revelado através do método da criação, né? Brahma é a verdade e o mundo é mitiá. O mundo é uma aparência nessa verdade. Brahma Satyam Jagat Mithya. Nesta segunda sessão, Jiva Brahmavya Naparaha, né? Que é o próprio Mahavakya, ele é dado. É isso aqui, ó. É aquele conhecido pelos conhecedores do Atma. O que quer dizer Diva Brahmaiva Naparaha? Numa tradução livre, quer dizer que o Diva verdadeiramente é não outro que Brahman. De novo, a gente volta aqui, ó, é aquele conhecido pelos conhecedores do Atma, né? Então, Diva Brahmaiva Naparaha. O Diva não é outro que não o próprio Brahman. Na segunda sessão que estamos a ver, quase todos os mantras são Mahavakya. Eles são as grandes declarações de identidade. É isso que é o Mahavakya. O Vakya é a declaração, Maha é a grande declaração, né? São as declarações últimas do Vedanta e do próprio Veda, né? Porque, devidamente estudado, o Veda conduz ao Gnana Yoga, ao Vedanta, e a culminação do Vedanta é essa identidade entre Atma e Paramatma, né? É o Brahman. E enquanto estudamos a segunda sessão, temos que ter em mente os fundamentos da sessão anterior, onde Brahman foi apresentado como o Karanam, né, a causa, e toda a criação, incluindo o corpo e a mente, é dita ser um karyan, um efeito. Então, se você está se vendo como um diva, você deve estar se vendo, falando em termos duais, como um efeito. Tá? Isso não pode ser perdido. Você teria que se ver como um efeito, levando em conta uma relação dual. Karanam significa causa, karyam, efeito. E sempre que usamos a palavra Karanam, você deve recordar as 4 características do Karanam, mesmo depois das férias. É porque ele começou essa sessão aqui depois das férias. E para o Swami, sempre que a pessoa sai de férias, ela esquece isso aqui tudo. Ela volta a ser um sansari. Então, quais são essas 4 características que o Swami está insistindo desde o comecinho desse estudo sobre a Mundaka? Eka, Brahman é único. Sara, ele é a essência. Nitya, ele é permanente, né? E Satyam, ele é a verdade. Brahman é único, é o conteúdo, é a essência, é eterno e imutável, Nitya. E por fim, e o mais importante, Brahman é a única realidade. Por que que é o mais importante isso? Porque a única realidade, a realidade definitiva, a única realidade real, não é uma coisa. Não é uma coisa no sentido que estamos a entender coisas, que é aquilo apreendido pelos nossos órgãos sensoriais ou algo elaborado pela mente, como um pensamento abstrato, por exemplo, né? Uma intuição, emoção, não é nada disso.
né? Nada disso tem realidade própria. Isso não é real. Shankaracharya chega a falar de um modo contundente que tudo isso é irreal mesmo, porque no fundo é irreal. Aquilo que não tem realidade própria é irreal. Então, é o mais importante, é a única realidade. Se a única realidade não é apreensível, né? Então tem que ter um sistema capaz de mostrar, de pelo menos apontar a pessoa em direção a essa única realidade. E a base desse sistema, o corpo básico primário, é a revelação, né? O Vedanta é feito de várias escrituras, as Upanishads, o Brahma Sutra, etc., que são revelações, né? Então, essa que é a nossa fonte. Como qualquer abordagem que inclui esse outro mundo, digamos assim, né? O mundo fora das nossas percepções e tudo, a gente chamaria isso de religião. As religiões todas vêm disso aqui, né? Todas vêm dessa compreensão que todo ser humano tem em algum momento da vida dele, seja lá em que qualquer cultura foi, em que qualquer época, em qualquer civilização, que a realidade mesmo, para valer realmente a causa de tudo, não tem nada a ver com o que ele está vendo, compreendendo à frente dele, né? Ou seja, não é esse monte de objetos, inclusive os objetos sutis. Por isso que ele está enfatizando tanto. Se você quer procurar a sua realidade, você vai ter que olhar o mundo de um modo muito diferente. E para ver o mundo de um modo muito diferente, é melhor que você comece a se ver de um modo diferente. A partir daí vai ser mais fácil ver o mundo como ele realmente é, o que ele representa. Quando dizemos que o mundo inteiro é Karyan, ele é um efeito, você tem de se lembrar as suas quatro características contrastantes, né, do mundo dos efeitos. É o contrário da realidade. Só a realidade pode ser única, só a realidade pode ser a essência, só a realidade pode ser permanente, pode estar fora do mundo fenomênico, fora do tempo e do espaço. E só a realidade pode ser verdadeira. Então, tudo que é irreal, que é o que estamos tratando aqui agora, nesse momento específico, é esse monte de efeitos que a gente chama de mundo, ele é justamente o contrário. Ele parece diverso, aneca, ele não tem essência em si, a Sara. A Nitya, ele é impermanente, é um dos principais, né, focos do entendimento budista, é isso, é que o mundo é todo impermanente. E ele é asatya, não tem realidade em si, e dá até para a gente dizer que é irreal. Temos de ter isso em mente, sempre. Por isso que ele bate o tempo todo nisso aqui, né? Único, âmago, essencial, permanente e, sobretudo, e mais importante, verdade. Uma vez que saibamos que Brahman é a verdade e o mundo é mithya, o mundo é uma sobreposição, né, é possibilitada por Maya no próprio Brahman, usando a realidade de Brahman, o corolário que derivamos é esse, ou seja, a conclusão que derivamos é a seguinte: na vida, aí vem a parte prática, né? Na vida, nessa vida comum nossa, podemos usar o mundo para transações, e é o que o mundo é mesmo. O mundo é um campo de transações, mas não como apoio, não como fundamento último. Nunca se agarre ao mundo de mitear, ao mundo das projeções. O nunca, jamais, em hipótese alguma, use o mundo para transações, porque Brahman em si é não disponível para transações, né? Nunca dá para dizermos, traga um pouco de Brahman, leve um pouco de Brahman. Não faz sentido. O Brahman é único, é ilimitado. Como é que você vai contar com uma transação que é ela mesma uma projeção em cima do ilimitado? Então, toda a questão do buscador ou de quem já entendeu do que se trata, mas está precisando sedimentar isso, é exatamente isso. Se eu sou ilimitado, se eu sou permanente, a verdade em si, e se eu sou a essência de tudo, como é que eu vou lidar com essa constatação dentro de um mundo que apresenta características opostas?
Exatamente desse jeito que ele está dizendo aqui, né? Brahman é um avyavahariam, ou seja, ele está além das transações. Então, eu vou ter que usá-lo como apoio, mas eu não tenho como usá-lo nas transações. As transações são entre coisas, é desse mundo de Namarupa, né? O mundo dos nomes e das formas. Ele não é usado para transações, porque eu não posso reparti-lo, não posso lhe dar uma forma, não posso lhe dar um começo e um fim. E tudo o que fazemos nas transações é lidar com experiências onde os constituintes dessa experiência têm a mesma natureza da experiência, ou seja, são multifacetados, são impermanentes, não têm essência em si e são apenas provisórios, não têm uma realidade própria, né? O Vedanta trata tudo isso como mithya, aquilo que é meramente uma projeção em cima da realidade e feito de quê? Da própria realidade. Então, quando ele fala que Brahma está além das transações, aí agora a gente entrou naquele dilema do buscador, né? Ou seja, embora ele até saiba disso, quando ele deixa de ser um buscador, é o que torna ele, né? Termina com a ideia dele de buscador. Agora ele vai ter que se compatibilizar com o mundo no qual ele está viciado. Esse é que é a linguagem mais direta. Ele está viciado nas transações do mundo e está se vendo como um agente, tá? Então ele vai ter que tirar a realidade desse agente também. Todas as transações têm de estar nesse mundo. Podemos fazer todas essas interações, né? Aqui tem que corrigir, não é? Podemos fazer a essas interações. Podemos fazer todas essas interações, e é o que fazemos, né? Enquanto supostamente agentes. Mas sempre que quisermos apoio, ou seja, por apoio ele quer dizer paz, segurança e felicidade, nunca, 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 jamais dependamos do mundo. O mundo não serve para isso. Qual é o problema do mundo de Namarupa? Nenhum. Repararam como o problema do mundo é nenhum? O único problema que está no mundo não está no mundo, está no uso que supostamente as pessoas podem dar ao mundo, podem achar que esse mundo vai trazer uma paz permanente, uma segurança permanente e felicidade permanente. Ou seja, quando a gente está olhando para o mundo e querendo do mundo paz, segurança e felicidade, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos projetando nesse mundo de nomes e formas a nossa verdadeira essência. A gente está cometendo um equívoco. Estamos olhando para o mundo, né, buscando a nós mesmos. Por quê? Porque, no fundo, conhecemos a nós mesmos, conhecemos a nós mesmos através disso. Querer uma paz permanente, uma segurança permanente, uma felicidade permanente, tá? Então, jamais a gente pode olhar esse mundo de nome e forma como representando o que somos em essência. A não ser que uma hora você enxergue que esse mundo é meramente você. Mas aí o seu problema com ele já está resolvido. Se você vê, né, chegar à compreensão final de que, no fundo, esse mundo também é você, aí acabou. Né? O mundo aí vai ficar até muito mais bonito do que já lhe parece. Então, quando ele diz mundo, né, do qual a gente não deve jamais depender, isso vai tocar em questões muito delicadas. Uma das questões mais delicadas é que nesse mundo está o que chamamos de família, né? E são notícias perturbadoras. A família está no mundo ou fora dele? A família está muito, mas muito no mundo. Muito do modo como se enxerga esse mundo advém da família. Então, parem de depender do mundo como apoio. Continuem a servir a família, mas jamais dependam da família simplesmente para nada, né? É um momento duro esse, né? As pessoas que têm apego na família, elas têm que olhar de um modo realista para isso aqui, porque isso aqui tem muito respaldo na realidade, né? No fato desse mundo ser todo o que é impermanente. Nós vemos várias pessoas próximas
terminando o seu ciclo aqui, né, morrendo, como se diz. E uma hora dessa, essa forma que estamos assumindo aqui vai morrer também. Se há alguma dúvida quanto a isso, eu convido vocês a fazerem o que o meu pai me convidava a fazer. Passe uma tarde no cemitério. Ele dizia: ali estão todos os insubstituíveis. Né? Você vê que nada parou por causa disso. Então, isso é muito perturbador para quem tem muito apego na família, mas é a verdade. Né? Então, dado isso, que os nossos apegos mais próximos não podem ser o nosso apoio, quem ou o que é meu apoio? Somente Brahman é o apoio, né? Somente Brahman, somente o Uno, a verdade pode ser o seu apoio. Aquilo que não está sujeito à mudança, que está fora do tempo e do espaço. Aquilo que é a própria realidade subjacente a esse mundo. Uma hora, quando a visão do estudante fica muito clara, ele olha qualquer coisa e, antes de tudo, ele vê o eterno. Né? Isso começa a ficar muito bacana. Antes de tudo, ele vê o eterno. Mesmo que ele veja um monte de folhas caindo, ali ele está vendo o eterno. Né? Então, por enquanto, isso é um pouco chocante, porque a gente entende Brahman como algo que está subjacente ao mundo. Isso é um modo de ver, né? À medida que as fichas vão caindo e o Jnana Yoga, né? Ele vai dando resultados através da meditação, da contemplação. O que começa a chamar atenção no mundo é que ele exala a eternidade. Ele exala o odor dele, o perfume dele é a eternidade. O verdadeiro perfume desse mundo, né? O verdadeiro odor agradável desse mundo de eterna transformação é exalado pela eternidade que ele, no fundo, representa. Né? Quando isso ocorre com você, quer dizer que a sua visão está ficando muito boa. Na linguagem purânica, né, que são os Puranas, histórias usadas na, no, no ensino hindu, né, para explicar essas grandes verdades, vamos usar o termo Ishvara. O Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 22, essa é uma frase muito comum que Krishna diz, ó. A pessoa, naturalmente, ela começa a se voltar para Deus e ela fica aflita, porque ela está acostumada a ser aflita. Mas o que ele diz aqui, ó? Ele diz que para aqueles que sempre pensam em Deus, se engajam na exclusiva devoção a Deus, etc., ele provê o que é necessário. Né? Ou seja, está dizendo para a pessoa se tranquilizar, né? Vai investigar, né? Aprofunde-se, deixa que eu lhe provenha o que lhe for necessário. Você pode começar a deixar esse mundo que você está vendo para lá. Até porque o mundo que você está vendo e que até agora apostou nele, ele não tem realidade própria. O corolário da sessão anterior é a seguinte, ó. Agarre-se a Brahman e trabalhe no mundo. Como Mahatma disse, use uma mão para transacionar no mundo e com a outra mão agarre-se a Deus. Em Vedanta, substituímos a palavra Deus por Brahman. Esta é a essência e o corolário da sessão anterior. Vale dizer aqui que no Veda todo, só no Vedanta é que se usa esse termo Brahman. Brahman quer dizer, tem uma tradução para Brahman, eu acho que é o vasto, é o vasto, né? O vasto. O vasto é aquele que não tem limites, né? É a eterna vastidão de sempre. Só se usa isso em Vedanta. Brahman, ele é usado no contexto só da não dualidade, tá? Então, a gente usa outros termos para Deus, como Ishvara ou Bhagawan, né, em geral é usado na linguagem dual. Isso você encontra no Veda todo e no hinduísmo todo. Agora, Brahman, a gente só começa a ver realmente no Vedanta, né? No Jnana Yoga, especificamente falado. Tá? É por isso que ele diz, a gente substitui a palavra Deus por Brahman. Por quê? Porque Brahman já subentende em si a ausência de dualidade que vai se apresentando para o estudante.
É um termo fundamentalmente que indica a não dualidade, né? Não há diferença entre você e a divindade. Então, não tem como ter o profano e o divino, né? Você passa a ter algo que realmente você não consegue catalogar, você não consegue discernir. Quer dizer, você consegue discernir, mas como você mesmo, mas não como algo que você consiga falar sobre especificamente, de modo preciso. É por isso que o conhecimento direto, ele não é transferível, né, de uma pessoa para outra. É algo que a pessoa, uma hora, vai chegar nela, né? É o que Ramana Maharishi dizia, né? O guru não pode lhe dar o conhecimento direto. Essa visão, você que vai ter que consegui-la para você. Como? Através da contemplação guiada pelas escrituras, né? Esse que é a diferença, né? Quando a gente fala aqui de Deus, de Brahman, a gente está dando tudo conhecimento indireto. O que que isso aqui faz? Isso aqui apruma sua mente. A sua mente está sendo limpada de vários apegos, várias má compreensões através desse conhecimento indireto. Isso pode ser passado, mas o direto não. O direto é pessoal. E realmente ele é intransferível. Por que que ele é intransferível? Porque ele representa que ocorreu uma superação nos seus apegos e aversões que só pode ocorrer em cada mente, né? Eu, para conseguir a visão, eu tenho que passar pelos meus apegos e aversões, que são muito diferentes dos apegos e aversões de outra pessoa, né? Por isso que isso é peculiar a cada um. A meta é a mesma. Agora, os obstáculos com os quais nós vamos lidar, eles têm matizes diferentes, porque os egos possuem construções específicas a cada um. E, portanto, só você pode lidar com esses obstáculos. Não há ninguém outro que possa lidar, né? Deus não interfere nesse ponto, embora ele possa ajudá-lo bastante. Aliás, põe ajuda nisso, né? Mas quem tem que trazer tudo isso à consciência é você mesmo. As coisas têm que ficar claras. É por isso que ele disse aqui, ó, não se apegue nem na família. Uma coisa é a pessoa dizer para você não se apegar nem na família. Eu quero ver isso ocorrendo na prática, né? Isso é que é duro, tem esses aspectos. Então, enquanto isso vai sendo trabalhado, você está sempre com uma mão agarrada em Deus, né? Que como com Shirada, né? Com a confiança de que esse meio de conhecimento, que é o Vedanta, ele é válido em si mesmo e ele lhe dá exatamente o que você está precisando, né? E a gente aguarda com essa confiança, vamos traduzir assim, até que isso se torne uma verdade na sua vida, né? Então, agarre-se a Brahman e trabalhe no mundo, né? Esta que é a essência e o corolário da sessão anterior. E nesta sessão agora, né, essa última sessão do capítulo 2, o que estamos tentando fazer? Estamos tentando descobrir como, né? Como, onde está esse Brahma abençoado e como identificá-lo. Porque a gente está com problemas de identificação. Estamos olhando para todos os lados, mas a gente não deve olhar para lado nenhum. Para isso, qual é a resposta? O Karanam, né, a causa, sendo o conteúdo, a essência, deve estar disponível por detrás do próprio Karyan, deve estar disponível por trás do próprio efeito, né? Por isso que se diz assim, né, por detrás, subjacente, mas isso é enquanto a pessoa está se sedimentando e ou procurando, né? É uma dedução que se faz da escritura, é o corolário, né? É um corolário que te leva a um outro procedimento. Ele deve estar por trás do efeito. Então, eu estou olhando o efeito, na verdade, eu começo a procurar o que é a causa. Assim como o ouro está disponível subjacente aos ornamentos. Qual ornamento? Qualquer um. Portanto, o Brahman, que é a essência, que é o conteúdo, ele é antaryami. Antaryami é uma expressão que vai se encontrar num outro verso aqui. Ele está em e através de toda a criação. O professor Arlindo, ele gosta muito de usar a palavra pervadindo, que é exatamente isso.
ele está em toda a criação e através de toda a criação. Isso que quer dizer pervadir, né? Então, onde há pervasividade, não há dentro, não há fora, não há em cima, não há embaixo, não há à frente, não há atrás. Onde quer que se cave em Chennai, né? Está falando cavar mesmo a terra, a água encontra-se disponível ou não. Eu estou procurando um poço, então eu estou cavando aquela terra, encontra-se disponível ou não. Mas sempre que cavarmos filosoficamente, aqui ele está dizendo cavar filosoficamente com um meio de conhecimento apropriado para isso, né? Então, sempre que você cavar filosoficamente, ou seja, através do conhecimento, isso aí vai acabar evidenciando o Brahman, né? Vai ser evidenciado de várias formas, como a causa desses efeitos. Por exemplo, é uma, ou como quando não se consegue fazer uma ontologia do ser, na filosofia clássica. Eu não consigo fazer uma ontologia do ser. Como é que eu vou falar sobre algo que pré-existe a eu falar sobre ele? Esse que é o problema do ser, né? Mas sempre que você cavar, você vai chegar por esse ponto. Problema de muitos filósofos ocidentais que eles tentaram objetivar isso, mas alguns viram que isso não pode ser feito. Alguns conseguiram isso, né? É por isso que muitas pessoas no Ocidente acabaram apanhando a metafísica e jogando para baixo do tapete, que foi uma pena. Olhada com olhos adequados, ela pode evidenciar isso, né? Essa causa única, essa verdade por trás de tudo. Se Brahman, agora olha que coisa interessante, olha, veja bem, agora vem uma coisa muito lógica e prática. Se Brahman pode ser descoberto através da investigação de qualquer efeito, não é preciso sairmos por aí afora. Para que fazer isso? Você pode investigar acerca de si mesmo, uma vez que você, diva, é um Karyan, é um produto. Uma vez que eu decida investigar a mim mesmo, como identificar Brahman? Pronto, então eu já estabeleci o meu ponto de investigação. Qual vai ser? Vai ser eu. Por enquanto, então, deixa o mundo à parte. Isso que você chama de mundo, deixa ele à parte. Começa a focar em você mesmo. Como identificar Brahman? Que normas devo usar? Tudo isto já vimos antes das férias. Já que me esqueci, ele está sempre brincando com os alunos dele, né? Estou a lembrar-me de modo a prosseguir. Isso é assunto meu. Todos vocês sabem tudo e lembram-se bem, né? Ele sempre puxa a orelha dos alunos dele, né? A preocupação do Swami é sempre essa. Será que eles estão me ouvindo? Essa é que é a pergunta dele sempre. Então, como identificar Brahman? Já que você sabe que vai ter que ser a partir de você mesmo, como é que eu vou fazer isso? Lembre-se daquelas quatro características. Ele é único, quer dizer que não há um outro. Ele é a essência, ele é o conteúdo de tudo. Quer dizer que em si, Namarupa é oca, não tem essência. Ele é nitya, você está vendo o mundo impermanente. Tem permanência no mundo? Não. Mas a impermanência no mundo, ela existe com base no permanente. E ele é a verdade única. E o que quer que seja Nityan, que é aquilo permanente, tem que ser Nirvikaram, imutável. É aquilo que não sofre modificação, né? Tem que ser também imutável. Por isso, investigue-se você mesmo para descobrir esse fator imutável e não variável. Então, olha só, sublinhe isso aí, porque ele está te dando uma pista de como você investigar em você mesmo para procurar uma característica dessa que ele diz que é de Brahman e que você vai encontrar em você. Qual é? A impermanência, né? Investigue-se para descobrir esse fator que não varia, é sempre o mesmo, tá? E ele é imutável. Ele não varia de acordo com as experiências e ele é sempre o mesmo. O que quer que seja variável é um efeito. Então, você já começa a estudar as coisas, né? Ele está aqui fazendo, sabe o quê? O que que o Swami está fazendo aqui? Basicamente, é usando o Mananam para ele fazer o quê? Para tirar todas as dúvidas com relação ao assunto.
né? E isso aqui começa a ir em direção a uma contemplação da sua própria realidade, né? Mas por enquanto a gente está tentando descobrir onde é que está isso. O que quer que seja variável é um efeito, é Karian. O que quer que seja não variável é a causa. Apenas continue analisando. Aí ele vai fazer de novo. O corpo físico é variável ou não? Marra variável, ou seja, é muito, muito variável. Um dia você está gordo, no outro dia emagreceu. Uma hora afinamos, na outra ficamos mais cheios. Então o corpo é variável. Os órgãos dos sentidos são variáveis, né? A gente não tem dúvida quanto a isso. Precisamos operar catarata. Os órgãos do sentido são variáveis. A mente é variável. Isso a gente vai observando o tempo todo na nossa experiência ordinária. Precisamos operar catarata. A mente é variável. O nosso conhecimento e dúvidas são variáveis. Como é que eu sei disso? Compara com o conhecimento e as dúvidas que você tinha 5 anos atrás e com o conhecimento e as dúvidas que você tem agora. Mudou ou não mudou? Sim. Os pensamentos também variam. Os nossos avastas, os estados, são variáveis. O seu estado de vigília é variável. Daqui a algum tempo ele vai ceder a um estado onírico, que depois vai ceder a um estado de sono profundo, né? Então ele está pegando tudo o que é variável e dizendo assim, olha, tudo isso aqui é efeito, tudo isso aqui é efeito. Lembra-se que o efeito não tem nenhuma das características da causa, são justamente as opostas. Em Dakshinamurti Stotram, no verso 7, olha o que é dito aqui, ó. Isso aqui é uma dica, ele já citou esse verso em outro momento. Mesmo na infância e nas outras fases da vida, na vigília e nos outros estados, igualmente em todas as mutáveis situações, encontra-se aquele sempre presente, resplandecendo internamente como eu. Pronto. Tá aí a dica. Eu. Eu o quê? Eu com atributos? Não. É você muito, muito antes dos atributos, muito anterior aos atributos. É como se você fosse uma tela de pintura e os atributos fossem um monte de borrifadas que você dá com os pincéis, tá? Então, esse aqui é o eu. É um eu que não é apanhável, não é definível. Tenta definir esse eu. Vê se isso é possível, né? Quando você tentar definir esse eu, provavelmente você vai fazer uma manobra. Você vai tentar definir esse eu com base no que é projetado em cima dele, é justaposto em cima dele. Gordo, corpo, eu sou pensante, né? Eu sou bom, eu sou um canalha, eu estou vivo, né? Será que eu vou morrer? Olha só esse monte de coisas que você está colocando, e qual a única coisa que está constante no que você está colocando aí, que está mudando o tempo todo? É o tal do eu. Será que esse eu se refere a algo que você consiga definir? Dê uma olhada, investigue. Em cima do que tudo isso está acontecendo? Você tem limites? A pergunta é a seguinte: aonde é que você está, afinal de contas? Ou será que você só está definindo as coisas com base nesse eu que você não consegue definir? Né? Será que esse eu é o único local onde todos os lugares ocorrem? Onde todos os estados ocorrem? Veja bem, mesmo na infância e nas outras fases da vida, na vigília, nos outros estados, no estado onírico, no estado de sono profundo, igualmente em todas as mutáveis situações, encontra-se aquele sempre presente, resplandecendo internamente como eu. Resplandecendo internamente, ele é autoluminoso, ele é o único que fica, ele é o único que não muda. Eu isso, eu aquilo, eu sou aquilo outro, eu vou ser aquilo, eu já fui de um jeito, eu achava que eu era assim. É com base na luz desse eu que todas essas situações estão aparecendo. Shankaracharya usa a palavra vyavritam para variável
e anuvartam para não variável. Uma vez que você continua negando tudo como variável, net, qual é o não variável? Este é que é o assunto desta segunda sessão. A Upanishad diz que o único não variável é aquele que está ciente de todas as variáveis, né? É o tal do eu isso, eu aquilo. É como se o eu fosse um saco de pancada de um monte de coisa que fica variando e a gente nunca presta atenção nele, né? A gente sempre tenta se definir através de algo que está variando em cima do eu. Mas e o eu? Né? É como se o eu fosse um saco de pancada mesmo, fosse um depósito de um monte de coisas. O depósito está sempre lá. Aí você desce a escada, joga uma coisa no depósito. Aí tira, joga outra. E pronto. E o depósito? Né? Ninguém liga para esse depósito. Mas é nesse depósito que está tudo passando. Né? Não apenas consciente de todas as variáveis. O que é que esse diz? Olha o que que ele diz. Eu era naquele momento, eu sou neste momento. Portanto, a palavra eu também não é variável. Olha que bonito como é que ele sai de um jogo de palavras para buscar, através das palavras, ao que de invariável as palavras estão se referindo. É o eu. A testemunha consciente também é não variável. Apenas essa consciência definida por esse eu que sabe de si, que é inquestionável, não dá para questionar o eu, porque eu tenho que estar questionando, né? Eu tenho que estar questionando o eu. Eu não existo? Claro que não. Que ideia! Se você não existir, então o questionamento que você acabou de fazer não existiria. O que é uma redução ao absurdo, não faz sentido, né? Apenas essa consciência, ela é o Brahman, que é a causa do mundo, Jagat Karanam Brahman. Temos de ir para o segundo capítulo imediatamente. Temos de ir para a sessão anterior. Após chegarmos à consciência não variável, temos de fazer algumas coisas importantes. Muito denso isso tudo, a gente tem que fazer muitos ajustes. Primeiro é preciso chegar ao princípio consciência, que é esse eu consciente, que é ciente das variadas situações. Ontem eu estava feliz, mas hoje chegou a nota da 10ª série. O filho foi reprovado, fez apenas 97%. Em 97% apenas? Que chateação! Seja filho ou neto. Aqui na nossa turma podemos dizer neto, né? Porque, em geral, quem estuda Vedanta é quem já tem neto. Assim, a mente fica chateada ou a mente fica feliz. Tudo isso são variáveis. A consciência lá era então, a consciência agora é igualmente, né? É ela que está ciente de tudo isso. Você antes estava feliz, o seu filho estava indo bem, né? A sua mente estava contente. Aí agora você está chateado. Olha você aí de novo, o tal do eu, né? Temos de chegar à consciência. Essa é a primeira tarefa. O que é que não está mudando? A primeira tarefa é essa, é ver que o tal do eu que não está mudando. Agora, eu consigo falar sobre esse eu? Calma aí, pare, apenas identifique que é isso aí que não está mudando. Então, qual é a próxima tarefa? Vamos tentar procurar essa consciência, né? Aí ele vai falar um pouco o que a gente falou antes, agora. Olha só, vamos tentar procurar essa consciência. Olhe que engano. Onde está essa consciência que vocês continuam a procurar? Ele está falando para os buscadores, né, que acabam achando que na hora que eles entendem que o problema é um problema de consciência, de definir a consciência, saber do que se trata, eles continuam tratando isso como se estivessem buscando objetos no mundo, experiências transcendentais, virtudes, etc., né? Estados beatíficos. A Upanishad diz que a consciência não variável significa o eu não variável. Pronto. Está vendo como é que a escritura ela orienta a sua investigação? Isso porque temos usado a palavra eu quando estamos infelizes, quando estamos felizes, quando somos jovens, velhos, de meia idade. A única palavra que é não variável é eu. Portanto, a consciência não variável deve ser equacionada com o eu não variável. Por que eu posso equacionar a consciência com eu? Porque elas são não variáveis. Ele escreveu aqui. O que eu tenho guiando-me pela escritura
que diz que a consciência é não variável, que eu tenho que procurar em mim, o que é que eu vou encontrar não variável em mim? Qual critério que eu estou usando? Eu estou usando nitya, não variável. É aquilo que não é impermanente, é aquilo que é permanente. Então, essa é a primeira equação que eu faço aqui. Eu digo, caramba, então a Upanishad está falando desse eu, que eu não estou mais conseguindo definir. Porque tem um monte de definições variáveis, estão sempre justapostas a ele. O que é isso, afinal de contas? E uma vez equiparada a esse eu, nunca devo ir procurar consciência. Agora, o que você tem que fazer é compreender. Em vez disso, eu mudo meu sadhana. Em vez de procurar consciência na meditação, olha que coisa importante. Em vez de procurar experiências místicas na meditação, o que devo praticar? Essa consciência não variável sou eu. Eu sou sempre experimentador, nunca experimentado. Quando uso a palavra experimentador, muito cuidado. Não é experimentar uma ação, mas sim ser o experimentador não variável. Aqui a gente usa testemunha. Aí a pessoa pergunta: eu encontro isso no meu dia a dia? Claro que sim. Olha só, isso aí você precisa aprimorar a sensibilidade. Essa testemunha, que é o papel que esse eu não variável está fazendo diante daquilo que varia. Eu, na minha experiência, eu estou vendo várias experiências que vão se sucedendo, então elas variam. Observe que somente é, por saber que elas estão variando, eu tenho que estar numa base não variável. Essa base não variável, ela é encontrada experiencialmente como a mesma, como a tal da testemunha. É isso a que se refere a testemunha das Escrituras. É a testemunha imutável. Veja, agora você tem que descobrir isso. Se essa testemunha, ela é realmente a mesma em cada experiência, você vai chegar no mesmo lugar, vai chegar a esse eu que você não consegue definir. Não consegue nem achar onde está isso. É estranho isso. Você, a partir, em tese, de uma base localizada no espaço-tempo, que é a ideia que você tem de você, que é de uma personalidade, você começa a lidar com algo transcendente a você, na sua experiência ordinária. Você, pô, esse negócio não muda. Tudo muda. Eu tô triste. Eu sei que eu tô triste. Aí, será que quando eu tô feliz é a mesma base? Aí, quando tiver a felicidade, você vai ver que é a mesma. Mas olha só, isso tem que ser verificado na hora que a experiência estiver ocorrendo. Você está chateado. Aí você vê, pô, qual é a base dessa experiência? Aí vai ver esse eu, parece um fantasma, do qual você não consegue se livrar, porque você é ele. É muito engraçado isso. Aí você agora está numa experiência muito agradável. Você vai ver que é o mesmo eu indefinível que está testemunhando essa experiência muito agradável. Agora você está pesaroso, é o mesmo. Está aflito, é a mesma base. Está em paz, é a mesma base. Isso tem que ser verificado na hora. A experiência vem. Quando a experiência vem, você está nela. Mas tem que ir se treinando o suficiente para, sobretudo, usar a experiência para conhecer do que se constitui essa experiência. Se constitui nesse momento, tá? No momento dessa investigação, essa experiência se constitui de algo que muda, que é a própria experiência em si, e de algo que está tornando possível, né, ver, iluminar, vivenciar essa experiência, que é o quê? Que é o mesmo. Você tem que concluir, através dos seus inúmeros estados, de que essa testemunha ela não muda, ela é sempre a mesma, não importa o seu estado, né? Que nem quando o indivíduo vai para o sono profundo e volta do sono profundo. Aí ele diz assim, caramba, é o mesmo, né? Olha que coisa interessante. O raciocínio é por inferência, olha só. Como é que isso funciona? Deixa eu abrir um parêntese aqui, terminar esse parágrafo, a gente termina o encontro de hoje. O que eu estou querendo dizer por inferência? Por que o Vedanta diz que a inferência é um conhecimento válido? Olha só, a inferência é quando eu vejo alguma pista de algo, mas eu não estou vendo o evento em si. Um exemplo clássico disso é uma fumaça que você vê atrás de uma montanha. Tá? O que você deduz dali? Uma fumaça preta, oleaginosa. Você diz, caramba, tem algo pegando fogo ali.
Não estou vendo o fogo, mas eu sei que tem fogo ali por causa da fumaça. Então, a fumaça está definindo o fogo que está lá. Isso é inferência. Olha bem, no sono profundo, você faz uma inferência. Você foi dormir, deitou na cama, né? Teve um momento em que você teve sonhos, você se lembra disso. Depois você entrou no momento onde você não teve sonho nenhum. E quando você acorda, é você o mesmo. Então, o que que você, por inferência, deduz? Você diz: caramba, quem estava lá naquele momento onde não tinha nada é o mesmo que acordou agora, sou eu, né? E eu só sei agora que não tinha nada porque não teve experiência nenhuma. Mesmo assim, para contrariar toda a minha lógica, eu sabia que não estava ocorrendo nada. Tanto eu não sabia que quando a minha mente é iluminada por mim na hora que eu acordo, a minha mente é capaz de usar, fazer um raciocínio inferencial e dizer: caramba, realmente teve um momento onde não veio nada, eu apaguei, eu estava lá, é o mesmo, é esse mesmo eu. Esses estudos dos três estados do Vedanta servem para isso, para você ver que é a mesma, o mesmo eu testemunha está lá por trás de todos eles. No sonho é fácil ver, no sono profundo não, né? A pessoa tem que compreender. Eu demorei muitos meses quando eu li isso há muito tempo atrás. Pô, mas como é que eu sei disso? Aí depois que eu vi, eu falei, caramba, quem está acordando é eu mesmo, né? E claro que a base tem que ser a mesma para eu saber que nesse mesmo não ocorreu nada, né? Então, eu sou a testemunha imutável sempre. Como é que eu vou descobrir isso? Estudando as minhas experiências. Eu entro nas experiências, eu passo por todas elas, mas o que que eu estou fundamentalmente interessado é em estudá-las, né? É em garimpar esse eu dessa poeira dessas experiências que muda o tempo todo. Eu sou sempre experimentador, eu sou sempre, mas nunca o experimentado. Esse é o segundo sadhana. Agora, olha só, eu sou sempre experimentador, eu sou, equivale a eu sou sempre a testemunha imutável. Eu estou experimentando o quê? Eu estou ciente da mutabilidade da experiência. Só que eu não mudo. Eu consigo comparar, caramba, aqui mudou, aqui mudou, aqui mudou. Eu não estou mudando. Essa mutabilidade das coisas está apenas espelhando-me como algo que não muda. Se eu não mudo, se eu mudasse, como é que eu poderia saber que está mudando, né? Se eu mudasse junto com a experiência, eu jamais saberia de mim. Eu simplesmente me identificaria totalmente com cada experiência. Eu viveria num surto psicótico. Uma hora eu sou a própria felicidade, noutra hora eu sou a fúria. O psicótico é assim. Mas você não é isso, você consegue ver essas coisas variando. Então, esse é o segundo sadhana, tá? Você chega à consciência, sabe que a base é a consciência e equipara essa consciência ao eu, com base a quê? O que que você usou para isso? Usou o fato de que a escritura diz que a consciência não muda, e esse eu na experiência não muda. Eu evidencio isso na minha experiência usando o quê? O fato de eu enxergar que eu estou funcionando na experiência como uma testemunha imutável. É assim que eu realmente experimento uma experiência como a testemunha imutável da experiência mutável. Aí eu posso afirmar, então eu sou a consciência do qual a Escritura está falando. A Escritura diz que não muda a consciência, e eu estou vendo na minha experiência que nesse papel de testemunha da experiência eu não estou mudando. Então, e o corpo, a mente, o pensamento, etc. Tudo isso são apenas meios. Meios de quê? Meios de você saber que você é imutável. Como é que eu sei que isso é meio? Porque tudo isso varia. O corpo varia, a mente varia, o pensamento varia, né? Então eu vou parar por aqui. Isso aqui é muito denso. Eu não incentivo ninguém a acelerar nada, né? Eu acho que o que que eu sugiro é que a gente fique evidenciando esse aspecto da imutabilidade dessa testemunha durante essa semana. Vá lá, entre nas experiências, né? Misture-se com elas,
Mas quando vier à sua mente, garimpa lá, vê se não tem lá uma testemunha. Fixa bem ela. Depois, em outra experiência, vá lá, se embola com ela, vê se é testemunha. No final do dia, pergunta para você assim: porra, é a mesma? É a mesma testemunha? A resposta, evidentemente, vai ser que sim. Mas o estudante tem que ver isso por ele mesmo. Isso tudo é intransferível diretamente, né? É transferível indiretamente, como a gente está falando aqui. Mas isso se baseia no seu papel, que doravante tem que ser um papel de conhecedor, investigador da experiência. A experiência em si não é tão importante, né? O interessante é ver como é que você sabe que ela está variando, né? Tenta definir esse eu, vê se você consegue. Vê se você consegue definir esse eu. Eu demorei um tempão obcecado com isso, até eu simplesmente aceitar que isso não era definível. E eu não podia definir algo que é indefinível. Então eu deixei isso quieto. Eu aceitei que é assim, né? Então, tudo isso é apenas meio, é um monte de espelhos passando na sua frente, dizendo assim para você: olha, eu estou me modificando. Aí vem uma outra experiência: olha, eu estou me modificando. E eu estou vendo isso se modificando o tempo todo. Tudo isso está denunciando a minha imutabilidade. Esse é um dos primeiros passos para você começar a ver o eterno em toda experiência. É isso que é ver o eterno em toda experiência. Então, o eterno ele não está mais no fundo da experiência, não. Não. A experiência denuncia, antes de tudo, o eterno, do que a própria mutabilidade dela. Correto? Então, pessoal, caramba, falei muito, estou cansado. Alguém quer falar alguma coisa? Dever de casa, hein? Qual o melhor modo de fazer esse dever de casa? O melhor modo de fazer esse dever de casa é ficar parado, né? Usa melhor a mente, porque aí você está fazendo o trabalho mental, né? O melhor modo de usar a mente é ficar parado, já dizia Raul Seixas, pensa melhor quem pensa parado. Por isso que quem começa a estudar isso vai ficando meio quieto, que ele vai ficando um estudioso de experiências, né? Deixa eu botar mais um quadradinho aqui. A Mari, ela tem um estoque de quadradinhos. Ela me falou que ela tem. E eu acho que ela deveria começar a apresentar muitos quadradinhos também. Olha só. Eu vou botar um quadradinho aqui da esposa de Sri Ramakrishna. Olha que legal esse quadradinho. Ó, tem a ver com aquilo, ó. A pessoa quer saber como é que isso ocorre? Ninguém sabe, mas olha aqui ela dando uma pista, ó. Até mesmo a água, que tem uma tendência natural de fluir para baixo, é levada para o céu pelos raios solares. Olha que bonito isso. Da mesma forma, a mente, que tem a tendência de correr atrás dos objetos dos sentidos, é elevada pela graça de Deus. Ninguém sabe por que que uma pessoa se interessa por isso. Aí dizem, isso é a graça de Deus. É ela que eleva a mente, né? E faz com que a mente se vaporize, né, de modo a se desligar um pouco desses trajetos tortuosos do mundo da experiência, né? Até mesmo a água, que tem uma tendência natural de fluir para baixo, é levada para o céu pelos raios solares. Da mesma forma, a mente, que tem a tendência de correr atrás dos objetos dos sentidos, é elevada pela graça de Deus. Certo, gente? Bonito isso, né? Muito bonito. Então, alguém quer falar alguma coisa? Isso aí a pessoa pergunta, né? Como é que acontece isso? Olha como eu me interessei. Você nada, cara. Apertaram uns botões e você começou a se interessar por isso. Essa que é a verdade, né? A pessoa fica, olha eu, olha o meu mérito, né? É sempre essa coisa irreal, né? De um fazedor, tudo. Como é que é? É um botão. Quem apertou o botão? Não tem quem. Engraçado isso, né?
Aí a gente chama essa ausência de quem? De Deus, porque não dá para localizar mesmo, né? Então tá aí, ué. É assim que a coisa ocorre. Pela graça de Deus, você é, acaba sendo um desses botões apertados aí, ó, né? A oração ajuda muito isso, né? É a resposta que o universo dá é isso. Ah, você quer saber mesmo? É por aí. Aí, às vezes, aperta o botão, a pessoa fica como eu, fica sem entender durante uns 15 anos o que está acontecendo, até começar a pegar um meio de conhecimento estruturado, como o Vedanta, por exemplo. Aí começa a entender o que está acontecendo, o que está buscando, o que está concluindo, né? O ser humano, o diva por si mesmo, ele tem muita limitação operacional, né? O próprio desenho dele tem uma limitação muito grande. Portanto, confie em Deus, faça os pedidos certos, né? O estudante de Gnana Yoga, ele não fica pedindo coisas para a impressão pessoal dele, porque isso não faz sentido. Ele pede a compreensão, que ele aprenda a ver o mundo como Deus. Essas são as coisas que ele pede, né? Não dá para pedir coisas pessoais, porque o que você precisa pessoalmente, Deus dá, não é só para você, é para todo mundo mesmo. Certo? Tá joia, então. Então, vamos terminar? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Gratidão ao Dakshinamurti, gratidão ao Veda e ao Vedanta, e gratidão por estarmos disponíveis e em condições de compreender isso. Tá joia, gente? Obrigado, hein? Trabalho de casa, hein? Vocês são os garimpeiros da experiência. Garimpem, garimpem. Garimpem na poeirada que invariavelmente vão encontrar, né? Mesmo que a experiência seja horrorosa, vocês vão encontrar. Quando a experiência é muito boa, o cara acaba se distraindo da experiência. É bom que não seja grande coisa mesmo. Tá, joia? Tchau, gente. Tudo de bom.